Muito boa tarde para todos, mais um podcast Red Talk, aquele papo cabeça aqui com um convidado para lá de especial, nosso amigo Daverson Tófano, psicólogo, e eu dei para ele o nome de psicoartista, viu? Porque o cara é grandioso. Muito bom. Psicólogo, psicoartista, graduado em psicologia e teatro, ator, produtor e diretor de teatro. E tem uma frase dele que eu achei maravilhosa: troque sua dor por uma flor. Ou por um abraço, Um né? abraço também. Muito boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Ok. Lembrando, gente, compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal, que é muito importante para nós, que essa entrevista é para lá de especial. Isso aí. Obrigado, Rubens. Obrigado aí, pessoal aqui do Red Talk. Satisfação de estar aqui na cidade de Santa Rita de Minas. Cidade boa, né, rapaz? Cidade boa. A gente passa aqui sempre, mas nunca para, né? Aí dessa vez eu parei para estar aqui com vocês e já vi uma coisa aqui pro lado de dentro da cidade que não é bonitinha, as praças aqui e tal. Então, uma satisfação, viu? Muito obrigado de verdade. Bom, eu sou o Daverson Tófano. E esse termo psicoartista, cara, foi muito bom. Eu nunca tinha escutado, né? Nesses 10 anos que eu faço, troco sua dor por um abraço e por uma flor. Mas eu acho que tem tudo a ver, né? Graças a Deus, eu acho que tem tudo a ver. E eu trilhei esse caminho, Rubens. Desde a minha juventude, da minha adolescência, eu sempre tive essa postura, esse jeito mais espontâneo, né? Mais alegre, mais enérgico. E com isso eu fui trilhando o meu caminho, que eu cheguei na psicologia, né? A psicologia me trouxe um pouco os métodos necessários para eu poder potencializar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. E o teatro foi uma forma de trazer também, potencializar a minha expressividade, né? O meu jeito de mostrar para o outro, para as pessoas, como que eu posso ajudá-las e também como eu posso tratá-las, né? E o psicodrama é a junção dos dois, né? É a psicologia com o teatro, é a fusão, né? Tanto que o psicodrama é o teatro terapêutico. E a partir disso, quando eu comecei na minha linha profissional da psicologia, eu comecei a viver uma angústia muito forte, sabe? Muito profunda, que a questão de estar dentro do consultório e depois de passar por uma faculdade, né, que coloca muitos medos na gente, né, nos amordaçam muito, nos castram muito, eu saí com muitos medos, né, e um desses medos era de estar no consultório, uma pessoa que está totalmente emocionada e comovida, em prantos, né, e eu senti a necessidade de abraçar, mas na minha mente, lembrando da faculdade que me falava, né, trazer esses medos de não poder tocar o outro, essas coisas, né. Eu sou de família italiana. Família italiana, cara. Nós somos. Você também é, né? Também. Então vocês conhecem essa linha italiana. Nós somos do toque, do abraço, do beijo, né? E a gente sabe a intensidade que nós somos assim. Então, a partir daí, eu passei por uma grande angústia nesse início profissional da psicologia, de ver pessoas pedindo colo, pedindo abraço, e eu ali travado, mas ao mesmo tempo sofrendo, porque não é a minha essência, não é a minha verdade. E depois disso, eu fui fazer uma oficina, né, um treinamento na área de performance artística. E aí eu criei a performance, troco sua dor por um abraço. Na época foi o abraço primeiro, porque eu pensei o seguinte, Rubens, se eu não posso, naquela época, né, hoje eu tô tranquilo, se eu não posso abraçar como psicólogo, abraçar como artista, por que não? É verdade. E aí eu fui pra rua, na época eu fui pro Parque Ipanema, em Patinga, aquele parque maravilhoso que tem lá, e coloquei um papel, né, nem tinha placa, né, tava vestido tudo de vermelho, igual essa camisa vermelha, tava todo de vermelho, botei um papel no meu peito, nas minhas costas, escrito, troco sua dor por um abraço. E andei pelo Parque Ipanema, andei assim, andando tranquilamente para ver o que ia acontecer. E aí, Rubens, o fenômeno aconteceu. Vem uma, 2, 3, 4. Na hora que eu vi, tinha uma fila. Pessoas falando das suas dores, assim,
internas, né? Às vezes até em segredo, né? Que às vezes não falava há anos para alguém, e que estava muito guardada dentro dela. E aí elas estavam se abrindo para mim. Eu era um cara estranho, né? Ainda sou um cara estranho. Quando se veste assim, fica ali disponível, né? E eu escutando aquilo e fazendo a troca por abraço e tal. Aí quando acabou tudo, me gerou uma reflexão muito profunda, né? Porque eu fiz em forma de fazer uma vez só e morrer, acabar, né? Era só uma performance pra gente entregar a proposta do curso, né? E eu falei, cara, as pessoas precisam disso. Precisa do toque, do abraço, do acolhimento. Precisa disso, mas uma coisa física, sabe? Uma coisa física. E aí eu comecei a fazer, repetir, fazer. Aí eu fui avançando, evoluindo, até chegou na placa, depois chegou no meu figurino, porque eu sou do teatro, né? Comecei a colocar mais arte nisso. Trabalhar uma questão tão séria, que é falar de dor, mas de uma outra forma, né? Acessar as pessoas de uma outra forma. E com muito carinho, assim, com muita atenção, com muito zelo, com muito cuidado, assim, e abraçando literalmente a dor. É o que as pessoas às vezes me demandavam, assim. Eu tô falando minha dor, mas eu preciso que alguém me abrace nessa dor, né? E assim eu fui fazendo e já fiz mais de... Não, acho que eu já fiz centenas de vezes, porque já vai fazer agora em 2025 10 anos, né? Que eu faço essa proposta, já passei por universidades, faculdades, universidades, empresas, já passei, já fiz em shopping, né? No shopping do Vale do Aço lá em Ipatinga, já fiz várias vezes, dentro do shopping mesmo, em circulação, já fiz em praças públicas, muitas e muitas vezes, né? Então eu vou onde tem gente. Onde tem gente que quer trocar, tô lá trocando, né? Sim. Essa que é a máxima do nosso trabalho, do Troco Sua Dor, por um abraço, ou por uma flor, ou por outras coisas que eu venho aí criando para a gente poder expandir mais para ajudar as pessoas. Porque a ideia é promover a cura, né? Exato. Isso faz recordar muito do meu início no rádio. Recebia em torno de 1000 cartas por dia. 1000 cartas? Aqui em Santa Rita? Isso em 92, não, em Muriaé. Muriaé. E as pessoas... naquela época nós não tínhamos aí o celular com imagem, a comunicação era diferente. E as pessoas ficam imaginando quem é o artista, quem é o cara que está ali. Porque o radialista é um artista. Nós somos artistas. É o artista. Eu sou poeta também. Arrasou. E então você sentia isso, aquela necessidade de se abrir com alguém, e às vezes, maioria das vezes, você não tem em casa isso com quem abrir, com quem se abrir, às vezes por medo, por vergonha, por vários outros vários detalhes, fatores, vários fatores. E tive uma outra experiência também trabalhando com táxi. Táxi? Lá em Viçosa. As pessoas... Você é quase um psicólogo. Verdade. Eles sentam, contam suas dores, contam os seus problemas. Alguns desabafam, né? Só, cara, desabafam. Desabafam. E se você tá... tem um negócio que influencia muito, a questão da voz, você disse, mas a voz influencia muito. Muito. Quando você tem uma voz imposta, mas de acolhedora, a pessoa se sente acolhida, se sente no colo. É um negócio muito interessante. Eu acho que os radialistas são grandes instigadores de terapia. Assim. São. O rádio é uma terapia. É uma terapia. Você tem o consultório em Ipatinga, né? Atende no consultório também. E tem o grupo teatral e atende jovens, adultos, idosos. Isso, daí para cima. Daí para cima. E é um desafio grande, porque assim... Depois da pandemia, né, os números são alarmantes, né? Sim. Voltado à saúde mental, assim, muita gente adoecida de verdade, né? Adoecida e precisando mesmo de intervenções terapêuticas e, na verdade, psicoterapêuticas, né? Com um psicólogo atuando.
E isso é uma questão que está aí, é vigente, está na nossa realidade, é atuante, e muita gente perdendo, né? Perdendo para suas dores, né? Perdendo literalmente, né? Há anos atrás, mas eu já estou com quase 60, normalmente os filhos cresciam e principalmente a gente que tem entender das famílias italianas, aí ficavam todos pertos, né? Ficavam todos moravam perto, né? Hoje mudou tudo, vão para longe. Eu tenho uma filha que está em Vila Velha, outra em Mulheré, tem aqui no Caratinga, um em Portugal, tem sobrinho na China, olha outro só, em Curitiba, rapaz. vai espalhando, vai voltando. A minha mãe falou assim, os meus netos e bisnetos estão todos longe. Eu falei assim, mãe, estão voltando para as origens. Estão retornando para as origens. Então, globalizou a família, né? É um negócio interessante. Aí entra o que eu falei com você antes aqui em off, a síndrome do ninho vazio. Nossa, é uma realidade dura. É doloroso. Você vai ficar idoso. Ainda mais nesse contexto que vai para longe, né? Bem longe, né? Bem longe. Às vezes você nem quer, por exemplo, né? Querendo ou não, pessoas com mais idade costumam não querer viajar tanto assim, com mais distância, né? E um grande... Tem a vantagem, o celular, que você faz chamada de vídeo praticamente todo dia. Apesar que hoje não dá para falar na Europa, né? Não sei se você viu o que aconteceu lá, um apagão geral. Nada funcionando. Sabia, Europa, não. Portugal, Espanha. Apagão geral. É um fenômeno atmosférico. Entendi. Não sei, eu acho que você não viu. Eu não vi, não. Um fenômeno atmosférico, não está funcionando nada, não tem energia, não tem celular, não tem nada. Tá tipo um maior apagão. Né? Tipo uma coisa magnética. Maior apagão, o calor deu subiu demais o calor e deu uma ressonância nos fios elétricos aí por questão de segurança, eles já desligam automático. Entendi. Entendeu? Hoje eu vi uma entrevista com Sérgio Sacani explicando a situação. Sim. Então, quer dizer, hoje não tem jeito de falar com a minha filha lá em Portugal. Tá apagão geral. E como eu falei, do celular é bom, mas também, às vezes, dentro de casa, estão se comunicando via internet. Verdade. Com mensagens de texto, com mensagem de voz. Já não se sentam à mesa mais para alimentar junto, para almoçar, para jantar. Cada um com horário diferente, no seu corre-corre do dia a dia. É verdade. E quando chega em casa, se vai para o quarto, pega o prato e vai para o quarto. É verdade, é verdade. E isso, para os pais, principalmente se for mais idosos, é dolorido. Muito. É muito dolorido. Muito. Então precisa desabafar. Muito. E isso que você está falando é tão real, Rubens, que é parte da nossa realidade, né? Querendo ou não, depois que veio a pandemia deu aquele caráter de isolamento, né? Porém, parece que passou que é a pandemia do coronavírus, mas a pandemia relacional entre as famílias continua a mesma, né? Ou piorou, né? Porque na pandemia, ficou mais vidrado ao celular e à internet, e quando saiu a pandemia da doença, né? Ele continuou. Então, o estado pandêmico do isolamento permanece. Entende? E psicológico, né? Ficou todo mundo afetado. Né? Todo mundo afetado. Os números não mentem, né? Os números não mentem. Doenças que não apareciam, ou não era para aparecer, agora apareceram. Ô Rubens, tem dados estatísticos agora que nem era considerado há décadas anteriores, que é, por exemplo, autoextermínio de idoso. Tá entendendo? Coisa que não tinha classificação, não tinha um estudo mais aprofundado. Porque não tinha essas práticas e está havendo isso. E agora está tendo esse olhar. Por que tem idosos, né, fazendo esse autoextermínio? Então é uma coisa assim que é a dor da existência.
Que aí não fica insuportável e se entrega, né? Eu tenho minha mãezinha com 84 anos, cara, mas eu Ai, falo assim, completamente ativa, ela lúcida. Lúcida, adora viajar com Olha aí. os negócios dela. E igual essa semana mesmo, ela falou comigo, falou, vou fazer uma viagem. Há pouco tempo ela foi, tem uma bisneta que mora em Curitiba, foi para Curitiba, de Curitiba foi Foz do Iguaçu, foi para Argentina, Paraguai, Uruguai. Voltou agora, ela falou assim, agora o roteiro é ir parar em Portugal, ver minha neta, né, a bisnetinha dela, que até teve aí há pouco tempo, veio visitar, ver minha filha, passar no Vaticano, assistir uma missa no Vaticano, e do Vaticano ir para a China, para encontrar com o outro neto e a bisneta, que de vez em quando vem aí também. Sua mãe é uma mãe globalista também. Global. Ela, um tempo atrás, ela falou assim, vou comprar um outro apartamento, ou com uma casa. Eu falei, para com isso. Olha só. Falei, para com isso. Vai viajar, viver, vai passear. Enquanto tem energia e força. Você está certo. Vai viver, minha filha. Vai viver. E gosta de passear, né? Gosta de passear. Gosta, eu imagino assim, por mais que os netos, os bisnetos, os filhos, às vezes pode estar longe, né? Como você falou. Mas que alegria receber ela, né? Lá, né? Que alegria ver uma mulher de 84 anos, que é a matriarca, né? Da família. Chegando em sua casa num lugar tão distante, às vezes como Portugal, né, e China, né? O pai dela veio desvirtuando aqui sua conversa, veio da Itália com 14 anos, nascido em 1875. Era imigrante. Veio junto com o pai. E quando a minha mãe nasceu, eu tinha 72 anos. É mesmo? 72 anos. Morreu aos 97, tem 52 anos que ele faleceu. Olha só. Mas deixou um legado. Viva muito sua família, graças a Deus. De parte da minha mãe são 90, 100, acima de 100. Coisa de italiano. Mas vamos voltar aqui para o mais interessante, que é a sua performance. E o seu, eu acabei desabafando com o psicólogo. Tudo bem, é normal para mim. Eu fiz uma consulta com o psicólogo, acabei abrindo meu coração. Eu acho que é por causa disso. Vocês viram que o ninho vazio tá ali, né? Perturbando. Essa síndrome do ninho vazio. Os podcasts supre. Tipo assim, tá no podcast supre, né? O vazio, né? Supre, muito. Ajuda, né? Muito. O podcast, eu sou um consumidor de podcast, igual eu te falei, eu acho que a TV aberta, ela entrou numa decadência muito grande. Reconheço. E o podcast, ele chegou para ficar. Ele chegou, tá aí para ficar. Você vê o assunto que você quer ver, você vê o comunicador que você quer. Você seleciona, né? Você seleciona. Isso te dá uma melhor visão, você ter o poder de selecionar aquilo que você quer ver. A liberdade, o controle. Eu gosto do podcast, o nosso podcast é recente, começamos a montar em novembro, mas a primeira entrevista foi em janeiro, final de janeiro, é bem recente, mas cara, é uma terapia, ajuda, né? Eu gosto muito de levar informação, eu entrevisto muito psicólogo, médicos. Eu acho o povo muito carente de informação certa, da informação real. Informação real e certa. Que muitas doenças, principalmente também as psicológicas, são muito silenciosas. Assim como outras, diabetes, progressivas, doença renal, né? são silenciosas e progressivas. E agressivas. Nossa, é igual cupim, né, na madeira. Eu assemelho a doença psicológica muito com o câncer. O câncer não tratado não vai evoluir para te matar? Vai. A intenção daquelas células ali. A saúde mental é a mesma coisa. Se você não tratar devidamente, ela vai evoluir para te matar. Porque ela pode evoluir para transtornos que não há mais cura.
né? Por exemplo, a esquizofrenia não tem cura. E uma pessoa normal, comum, pode ir para a esquizofrenia, pode virar um esquizofrênico, se não tratar aquilo que está anterior a ela. Sim. Que ainda é passivo e possível de tratar. Então, é uma realidade, né? As doenças de saúde mental, elas também somatizam no nosso corpo, né? Ela pode gerar problemas e outras doenças que até então não estavam ali relacionadas ao seu histórico familiar e desenvolve. E outra coisa que acontece, Davidson, você deve perceber isso como psicólogo, até mais do que eu, as pessoas, mesmo na zona urbana, chegava no finalzinho da tarde, botava a cadeirinha do lado de fora. Era comum. Sentavam e contavam histórias, contavam seus causos. E hoje, com tanta violência, acabou isso. Você ficou trancado, ficou trancafiado dentro de casa. Também os mais velhos iam para a praça jogar dama na praça, brincar um baralho na praça. Acabou. Acabou, a praça ficou tomada por usuários de droga e ali você está correndo sérios riscos. Muito. Então ficou trancado dentro de casa. E a situação de você ficar trancado dentro de casa te faz um desgaste psicológico muito grande. Grande. A falta de socialização. Não, e a gente somos seres naturais também. A gente gosta do ar, né? A gente gosta de estar ao ar livre. Sim. Né? A gente gosta de estar em contato com a natureza, né? Mas essa questão que você falou é uma questão que está aí no nosso meio, né? Porém, eu fico pensando assim, Rubens, até onde isso é algo que foi naturalmente, né? Vamos falar assim, a violência, né? Foi algo que naturalmente foi acontecendo ou porque existe uma intenção aí por trás, né? De deixar essa violência do jeito que está, para ver se o povo fica com mais medo, porque o medo que vai encurralando a gente, né? A gente vai tomando decisões pelo medo, né? Eu vejo como uma falta de controle mesmo, falta de interesse, a questão é muito financeira, e isto traz esse tipo de coisa. Os governantes em si, nós estamos com um Código Penal muito desatualizado, e quanto mais tentam mexer, fica pior. Frouxo. Eu fico pensando, sabe, porque você contou uma coisa que é verdade. Da minha época eu brincava na rua também. Eu tenho 41 anos. E até minha adolescência ali eu brincava na rua, tudo mais. Eu falei assim, gente, mas antigamente sentava-se na rua, as senhorinhas, as mulheres, às vezes os homens, tal, cara, e fazia fofoca. Né? Fazer fofoca. Só que aquela fofoca não viraria uma ação judicial. Não viraria bullying, não tinha bullying. Então lá hoje, fora a gente acerta. A sensibilização das pessoas também. Hoje é tudo muito sensível, né? Ninguém suporta a fofoca, ninguém suporta, né, uma brincadeira, ninguém suporta. Dramatizaram demais a coisa. Não pro drama do teatro, a dramatização do da sofrimento, vida, da vida. E nessa perspectiva do politicamente correto, então tudo isso deixou, às vezes, tudo muito sensível e melindroso as relações, entende? Nós perdemos, o Davidson. A gente vem de uma geração, vamos dizer, não vamos muito longe, não, pegar aí 800 anos atrás, aí 8 gerações, o pessoal trabalhava mais na roça, praticava mais exercício, os trabalhos eram braçais, não tinha facilidade de transporte. Não tinha facilidade de transporte. Não, de nada. Alimentação. É difícil. Alimentação. O trigo era... A ração, né? O trigo, o pessoal fazia o trigo, farinha integral para fazer seu pão sem fermento. E foram criando. O tempero se temperava com ervas. Aí por que esse tanto de gente, por exemplo, obeso, que a obesidade também... traz um transtorno psicológico muito grande, além das outras doenças. Muito.
Aí o que veio? Veio sal, veio açúcar, veio venenos. Aí botou veneno. Botou veneno. E o nosso organismo, a nossa genética, não é para isso. Não dá conta, não. Então, a tendência de acumular, você vai continuando a acumular, porque a genética anterior era essa. Exatamente. Você acumulava para você ter vida. Para queimar. E o organismo ainda, nós viemos dessa genética, não entendeu isso ainda. Não entendeu, não. Então, aí parte para o farmacológico. Aí entra... E aí outros poderes aí. Necessita desse acolhimento que você faz. Eu amei, troque sua dor por uma flor. Vou fazer isso da Rita. Vou fazer isso da Rita. É muita gente que precisa. É muito. Todas as vezes que eu fiz, Rubens, o troque sua dor sempre deu fila. Todas. Muito interessante. Não importa onde eu esteja. Se eu estiver em qualquer lugar, eu ficar lá alguns minutos, vem um, vem outro e começa a dar fila. Para esperar para fazer, né? E isso me chama muita atenção, porque o que eles vão me trocar, eles vão trazer, não é algo qualquer. Eles não estão trazendo um copo de água para mim, entende? Estão trazendo vida. Eles não estão trazendo uma bala, eles estão trazendo vida, né? A dor é vida, né? É vida. A dor é parte da essência da vida. Parte né? da essência da vida. E aí, nesse compartilhar, que aí eu deixo bem claro para as pessoas, né? Quando eu troco sua dor para um abraço, eu seguro a placa, né? Eu interajo com as pessoas somente pelo olhar. Eu não fico chamando, eu não fico verbalizando, chamando, vem trocar, eu não faço isso. Porque eu quero fazer também como premissa inicial, além da mensagem que a placa passa, é que a pessoa decida a movimentar para a mudança, para transformar a dor em aprendizado. E muita criança também, né? Vai algumas. Muitos pais mandam as crianças irem, aí eu olho pro pai assim, né? O pai, tipo assim, porque me vê caracterizado, você acha que eu sou um palhaço, né? Aí vai lá abraçar o palhaço. Eu falo, tá bom, aí vem, né? Mas eu faço a criança, eu falo com a criança, falo, olha, e aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Tá? Eu sou Pedro. Pedro, tem alguma coisa que deixa você triste? Às vezes o menino tem 5, 6, 7 anos. Triste, com raiva, que você fica muito triste. Eles falam. Se abrem. Papai briga muito comigo quando eu não quero ver o desenho e não deixa. Mas já vi situações bem difíceis, assim, de crianças falar sobre morte de avô, né? Criança de 5 anos falar, minha vovó morreu, e eu sinto saudade dela. Ou então situações assim, de que uma criança falou assim, eu não gosto quando os meus pais brigam. Olha o que essa criança está falando. E se ficar assim nos próximos 5, 10 anos? Como é que fica a cabeça dessa criança? Entende? Então, assim, talvez daqui a 10, 15 anos, eu faço essa ação de novo. Ou quando se separam, não entendem também. Separação. É variado. Violência doméstica. É variado, Rubens. É assim, variado. É variada. Eu já ouvi de tudo que você vai imaginar. De todas as coisas mais terríveis e horríveis que nós, humanos, infelizmente, podemos fazer, capazes de fazer, e que pessoas carregam às vezes porque ou vivenciou, né, passaram por aquilo, ou testemunharam, né, outros que passaram. Por exemplo, às vezes eu vi minha mãe que apanhou, mas eu não apanhei, mas viu. Ou então ela apanhou do marido, exemplo, né? Então, são situações muito variadas e a cada vez que eu faço, parece que fica pior. Vai ficando pior. Você fala assim, não, mas quando você fazia 10 anos atrás, você ouvia coisas horríveis? Ouvia. Só que há 10 anos depois, parece que ficou 1000 vezes pior. Mas 1000 vezes pior o quê? Mas violência entre uma mulher sempre teve, sempre. Sempre. Mas o que está pior? A intensidade. A intensidade que aquela dor está naquela pessoa. Antigamente eu ouvia pessoas falarem das suas dores e ter uma emoção branda, uma emoção até um pouco leve ao contar.
Hoje eu converso, as pessoas choram de soluçar. E às vezes o problema é o mesmo, entende? Esse lance de troca suador por uma flor, a gente vê umas experiências que o pessoal faz na internet aí. Eu já vi algumas. Já vi algumas, a gente não sabe se é combinado, que hoje não dá para saber, mas eu não confio não. Mas você vê situações que a pessoa recebe um buquê de flor. A minha não é combinado não. Chora. O inesperado. Chora. Todas as vezes que eu faço o do abraço e o da flor, 90% chora das pessoas. Porque a vida delas, né, de muita gente, está tão acinzentada, Rubens, está tão dolorosa, está tão difícil, que quando chega alguém e para tudo e fala, olha, eu estou aqui para você. Eu estou aqui para te dar um abraço de verdade, de coração. Ou uma flor para encantar o seu dia. Para você ter um momento de perceber que ainda há esperança. Ainda há esperança. E aí a pessoa se emociona, tal, ela sente que é verdadeiro, né? E aí acontece o fenômeno. Porque eu deixei bem claro assim no meu trabalho que o troco sua dor por um abraço pode ser sim um exercício para você lidar com a sua dor. De você vir falar com alguém estranho, mas que te remete confiança e segurança. E que vai te acolher sem te dar sermão, sem te falar o que acha. Vou te dar uma opinião. Sem opinar. Vou te dar uma opinião. Eu não tenho opinião, cara. Cada dor é uma dor. E tem gente que só quer ser escutada. E aí eu troco tal. E aí hoje eu entendo que esse trabalho, que é um exercício de pessoas que venham, se movimentam para treinar a possibilidade de uma possível caminho de cura, é o caminho dela. Mas para mim eu entendo que não tem a ver com apagar a dor. O meu ato não vai apagar a dor. Mas o que eu quero passar em termos de mensagem, que não tem a ver com apagar a dor. Eu não tenho esse poder de apagar a dor. É lidar com ela. É lidar com ela, mas a mensagem ainda superior a isso que eu coloco é para mostrar para essas pessoas que Deus não deixou elas sozinhas. E por falar nisso, nós vamos tomar uma águazinha e nós vamos falar aqui, como você citou, Deus. Eu amei essa frase aqui também. O homem é o ator de Deus no palco do universo. No segundo bloco nós vamos falar disso aí. Boa. Vamos tomar água, viu, Marquinhos? Big Chicken, o melhor frango assado da região. O tempero especial da Vanessa e do Marcos. Frango grande de qualidade inigualável, com acompanhamento daquela farofa deliciosa. Big Chicken, Rua Álvaro Correia de Faria, esquina com a Galdino Pires, Centro, Santa Rita de Minas. Big Chicken. Que Duralipto, madeira tratada com 15 anos de garantia. Pioneiro na nossa região em madeira tratada. Para o seu galpão, cercas, telhados, porteiras, mesas, bancos e muito mais. Que Duralipto, direção do Ulisses, à margem da BR-116, perto da entrada do Tabuleiro. Que Duralipto, madeira tratada de qualidade. Hospital do Celular, iPhone na promoção em até 12 vezes no cartão, com garantia e nota fiscal.
Pegamos o seu celular usado supervalorizado. Troca de tela em apenas 1 hora. Carregadores e vários modelos, capinhas, películas 3D e muitos outros itens, com aquele atendimento especial do Euler, Hospital do Celular, Avenida dos Pioneiros, 179 Centro, em Santa Rita de Minas. Hospital do Celular. Magia Importes, receptor de TV digital aberta com o menor preço da região. Entrega montada em sua residência ou comércio. Uma grande variedade de eletrônicos, bonés, drones e muito mais. Cabos, carregadores, controles é na Magia Importes do nosso amigo Adriano Rodrigues, Avenida dos Pioneiros, ao lado do Correio. Magia Importes, o melhor lugar para se comprar eletrônicos. Big Chicken, o melhor frango assado da região. O tempero especial da Vanessa e do Marcos. Frango grande de qualidade inigualável, com acompanhamento daquela farofa deliciosa. Big Chicken, Rua Álvaro. Muito bem, estamos de volta com essa entrevista, com esse bate-papo sensacional com Daverson Tófolo. Esse cara é demais, hein? E aqui, voltando nessa frase, o homem é um ator de Deus no palco do universo. De quem é essa frase? Jacob Levi Moreno, o pai do psicodrama, o cara que criou o teatro terapêutico. Ele é psiquiatra na época de Freud e ele era um amante do teatro e tratava pessoas. E aí nas suas experimentações e criações ele fala que o homem é um ator de Deus no palco do universo. Ou seja, ele crê em Deus, né? Ele crê no ser divino, e que o homem ele está nessa execução constante de papéis sociais, né? Sim. Como fosse um grande teatro do universo, né? E aí é onde que coloca nesse lugar, que na execução desses papéis, que ele vai se situar, vai se construir, ele vai ter saúde ou não, né? Então essa frase é uma frase bem forte. Muito forte, muito forte. E que as pessoas às vezes, né, não entendem assim, porque que em um papel dela tá de um jeito, outro tá de outro, mas tá tudo indo por água abaixo, né? Às vezes a pessoa pode ser um ótimo profissional, mas uma péssima pessoa, um péssimo amigo, um péssimo pai, né? E aí, isso não quer dizer que vai ter sucesso em tudo, né? Aí é a busca desse equilíbrio para fazer um grande espetáculo da vida. O grande espetáculo da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa mais espiritualizada, que crê em Deus, você deve atender várias religiões, mas vamos dizer, no nosso meio mais comum, o cristianismo. O cristianismo. Nosso meio mais comum, o cristianismo. Ele lida melhor com a dor? Não só lida, como tem dados estatísticos científicos de décadas que mostram que pessoas que têm mais espiritualidade tendem a ter menos problemas de adoecimento mental. Em 2023, por exemplo, teve uma pesquisa na Unicamp, né, em Campinas, que fizeram com alunos de medicina. E nessa pesquisa fizeram com todos os alunos de medicina e descobriram que os alunos que tinham mais
vivências e práticas da espiritualidade, sendo elas quais forem, né? Sim. Ela tinha mais propensão a ter saúde mental. Então, ela percebeu que aqueles alunos que tinham menos vivências, que estavam fora, que estavam distantes, tinha mais chance de adoecimento do que aqueles que estavam em busca da espiritualidade, simultaneamente à formação do médico, né, que eram alunos de medicina. Então, não só nisso que eu estou te trazendo em relação a dados científicos, mas nas minhas vivências profissionais também e pessoais, eu vejo sim que pessoas que estão mais envolvidas com a espiritualidade têm mais chance e mais fortaleza para enfrentar as condições do dia a dia de saúde mental, que são muitas, né? E são muitas. E são de todos os lados, né? E aí, para que essas pessoas também existe, né, Rubens, o campo que as pessoas creem nesse lugar da espiritualidade, né, que existe sim um mundo espiritual, né, que inflige no seu ser, na parte humana, né? Tanto é que o homem ele é considerado, né, dentro do estudo do homem, na parte científica, ele é um ser que ele é biológico, né? Ele é corpo, ele é biopsico, o que é? Psique, né? A mente e tudo. Biopsico social, que está em sociedade, socializa, relacionamentos, né? Tudo mais. Ele é biopsicossocial espiritual, porque isso também intervém nas suas práticas do dia a dia, nas suas decisões, né, no seu jeito de se comportar às vezes, né, na sua forma de lidar com situações, problemas e com pessoas, com dramas da vida, né, e cultural, né, porque tem a questão cultural, né, que também inflige em cima da gente. Então, por exemplo, sim, tem a cultura de Santa Rita, né, mas tem a cultura de Caratinga, de Ipatinga, e que, querendo ou não, podem ser parecidas, mas não são iguais. Não são iguais. Então, isso é o fator cultural. Então, percebe-se que essas 5 dimensões detêm o ser humano, o homem, né? Então, o que você falou aí, para mim, é muito evidente, né? Eu faço um trabalho, eu tenho um grupo terapêutico, Rubens, dentro da igreja. Ah, que bacana. Eu sou um cristão católico. Eu também sou romano apostólico romano, né? E eu tenho um grupo chamado Grupo São Rafael. São Rafael é o anjo da cura, né? Rafael significa cura de Deus, né? O nome, sim, né? E eu fui convidado a fazer um trabalho e aceitei como servo mesmo. Sempre tive vontade de fazer algum trabalho bem direcionado dentro da igreja, voltado à saúde mental. E aí surgiu essa oportunidade, né? Aceitaram a minha proposta também. E nós montamos um grupo terapêutico chamado São Rafael. Que maravilha. E só está crescendo. A gente acontece de 15 em 15 dias. E as pessoas estão indo. Assim, é gratuito, claro, né? Uma caridade, né? E estão indo e tem uma perspectiva também de trabalhar a perspectiva psicológica, né? Porém, trazendo para uma espiritualidade também, né? Sim. E isso ajuda bastante. A nossa baluarte é a Santa Dínfana, que é uma santa que foi morta pelo próprio pai, né? Na época medieval. Fala que era possuída, né? Mas ele tinha saúde mental, ele era um psicótico, ele era esquizofrênico, ele foi, né, assassinado pelo próprio pai. Então ela virou a santa dos psicólogos, da saúde mental, né? Ela é pouco conhecida, assim, difundida. Não conhecia. E já tem 2 meses, assim, a gente tá com esse trabalho. E tá muito bacana, assim, tá muito legal. A gente já tá com um grupo que cada dia vai mais pessoas, mais gente. E de todas as idades. Todas as idades. Todas as idades. Então, assim, é algo que eu tô promovendo dentro da espiritualidade também. E pensando que é um caminho que a gente tem que entrar. Não tem mais para onde correr, né? Porque os dias de hoje, o mundo, né? Ele tá já insuportável, né? Tá colapsando. Tá colapsando, essa é a palavra. Eu uso a mesma palavra sempre, colapso, né? Tá entrando em colapso.
Então, os dados são aí catastróficos, né? Em termos de humanidade, mas tem que haver esperança. Você citou aí do Covid-19, na era moderna, é o primeiro evento mundial. Ali não teve... Todo mundo entrou no mesmo processo. Todo mundo igual. Primeira vez. Todo mundo no mesmo processo. Ô, Marquinhos Cabeça, nosso técnico, vamos ver algum vídeo aí do nosso amigo Daverson. Deve ter muita coisa bacana aí pra gente ver, dos processos, troque. Legal aí. Ah lá, que bacana. Tô trocando, no Parque Você pode até comentar aí. Aí é da Flor. Ó. Da Flor, né? Lançador para uma flor. Esse aí já é do Abraço. Em várias cidades, tá? Aí tô circulando em várias cidades. Em Timóteo. Que bacana. Olha aqui. Isso aí foi Manhuaçu, foi legal. Olha lá, com crianças, você falou com crianças. Crianças. Crianças adoram as flores. Né? É uma flor de verdade, tá? E você vê que é um abraço tão sincero, né? Olha lá. Olha. Olha. Tem muitas histórias, Rubens. Muitas histórias. Rapaz, que coisa. A flor, quando eu entregar a flor, não tem uma perspectiva de abraço, não. Era só a flor, mas eles perdem, eu dou. Pega agora, a flor abraço e dá é só abraço, ganha 2. É muito lindo, Olha, é muito lindo. Muito lindo. É muito lindo. Olha que o abraço, que coisa muito interessante. Muito Tem bom. mais vídeo aí, ô Cabeça? E assim, pega a gente em porta de loja, a gente vendendo picolé, gente passando, né? Quem quiser vir, quem quiser... isso aí é outra, isso aí foi Valadares, ó. Às vezes é o joelho para receber a pessoa, né? Você imagina, você tá vindo para cumprimentar a pessoa ajoelha perante você? É surreal, não é? Olha que abraço sincero, olha. Aí tem homens, mulheres, não importa. Isso aí foi aqui foi Caratinga. Caratinga? Fazia aqui, viu? Em Santa Rita, né? Eu quero fazer, vou fazer interessante. aqui. Pegar um evento legal aqui na cidade. Ontem era um dia excelente para você ter feito aqui. Foi aniversário, 33º aniversário da nossa cidade. Que maravilha, parabéns, Santa Rita. 33º aniversário de emancipação política. Um abraço aí a todos os pioneiros. Parabéns para a nossa querida quem nasce Santa Rita é o quê? Quem nasce... Santa Ritense. Santa Ritense. Santa Ritense. Aqui é mineiro 2 vezes, né? Santa Rita de Minas e Minas Gerais. Tem o Instagram dele aí, o Instagram. Isso, o Instagram. Ó. Quem quiser seguir aí, daversantofano.pc. Mas eu tô em todas as redes, tá? Eu tô no TikTok, no Kawaii, no YouTube e no Facebook. Mas lá é só Daverson Tofano, não é .pc não. O Instagram é .pc. Agora é o psicoartista. O psicoartista. Vou colocar isso na bio. Ali, ó, psicoartista. O Rubinho Araújo deu um novo nome aqui. Nossa, batismo. Teve um novo batizado aqui com o Rubens. Rapaz, é muito interessante, cara. É emocionante, cara. É emocionante, Rubens. É emocionante. Agora, Rubens, eu saio amassado, tá? Da ação. Eu creio. Porque, cara, o que eu recebo é dor, cara. É só notícia ruim. Só notícia ruim. Não recebo nada de... Porque a proposta não é, né? A proposta não é. E eu troco o abraço, então existe uma troca energética ali, né? Sim, sim. E no fim da ação eu tô, assim, esgotado, assim. Depois de 1 hora, 1h30, 2, eu tô... Aí, claro, tá, Rubens? Pela minha espiritualidade, aí são os depoimentos, ó, deles, eles falando. Sim.
né? Olha lá, eles falam como é que foi para eles, né? Quando eles querem, eu peço, você quer dar um depoimento? Eles falam, aí eu autorizo, né? Olha lá, um homem pegando a flor. Um homem recebeu uma flor, isso não é comum, cara. Olha lá, foi lá, trocou, ganhou. E ele deve pegar e levar para a esposa. Tudo bem, eu falo, não isso, né? Só que você faz com ela. Você tem que fazer com ela o que eu fiz com você. Vai ficar mais intenso. Zé foi em Valadares. E aí, Rubens, antes de 2023, a minha conversão espiritual mais profunda foi em 2023, né? Que eu tive uma experiência em casa, cara, com o Espírito Santo. Eu era quase um ateu. E aí, fiquei 15, 20 anos fora da igreja e em 2023 tive essa experiência. E aí, depois de lá para cá, eu vi que meu trabalho tem um propósito maior, assim. Sim. E aí é onde que eu percebi que aquilo que eu recebia não pode ficar comigo. Então, o que eu faço? Hoje, antes de eu fazer, eu procuro ir numa missa um dia antes, peço a Deus força. Eu vejo você contando a minha história. E depois que eu faço, eu vou pra missa e entrego. Ah, rapaz, aí eu tô novo, tô zero. Eu vejo você falando isso, eu vejo você contando a minha história. É mesmo? O Davidson, eu passei por 2 infartos. 2 infartos? Caraca. O primeiro, eu tive um EQM, né? Experiência de quase morte. É mesmo? E é muito intenso. Aquele tempo de Deus entre a vida e a morte é um tempo que pertence só a Deus. Só a Deus só e quem está passando. Por isso, nós não temos direito de julgar ninguém. Ninguém. Zero. O juiz, não é o Salvador é Cristo. É Cristo. Cristo Jesus. E eu passei por uma experiência fantástica. Então você foi pro lado de lá. Fui. Você viu como é que é, lindo. Né? É lindo? É lindo. Ai, meu Deus, eu quero. O que eu vi é lindo. Luzes, mas eu creio também, tá? Eu vi situação minha que é como se a sua vida passasse. É mesmo? Vindo de camarote. Que você tá inconsciente, Inconsciente. Mas o seu psique tá ativo. Ativo. Então, eu vi 2 problemas que eu tinha que resolver. É mesmo? Eu até posso até citar nomes, com 2 mulheres. Minha mãe e minha filha mais velha. Deus revelou. Eu lembro que eu falei, na hora, eu lembro que eu falei assim, se é para estar contigo, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Mas eu tenho 2 questões que eu tenho que resolver. Me permita. E naquele momento eu fui voltando, já senti o choque, né? O médico falou assim, não, vai viver, não conseguimos salvar ele, não vai morrer não. Aí eu falei, vou viver 100 anos. Ele falou, não fala não, rapaz, você terminou de sair de um infarto aí e tal, não pode falar. Eu falei, não, é 100 anos. 100 anos. E depois disso, depois do segundo infarto, passei por situações de usar oxigênio 2 anos, usando oxigênio dia e noite, muito travado. Restabelecer, né? Você vê a família saindo para trabalhar e você ali te dá te adoece mais. Adoece. E depois por um milagre, eu estava há 32 anos sem tomar a Eucaristia, por causa do divórcio. Entendo. Voltei, cheguei na igreja, senti um vazio danado, eu já tinha passado por outras denominações. E quando eu entrei dentro da igreja, eu senti o alívio aquele vazio que eu estava sentindo. Eu falei, preenchimento. É isso. A água viva voltou, né? É o filho pródigo, cara. É o filho pródigo, eu senti isso, o filho pródigo, Conversei com o padre, e eu muito doente, ele foi na minha casa, depois de uns 4 meses, falou, vou resolver a sua situação.
Depois de uns 4 meses, ele foi na minha casa, me deu unção dos enfermos. É mesmo? Me liberou para tomar a Eucaristia no domingo. Que lindo. E nesse período eu estava muito mal. Na sexta-feira, eu fui para o médico. Eles mandaram eu voltar para casa no sábado para morrer. Olha só. Porque para mim nada me assustava. Eu estou voltando para a vida. Amanhã eu vou tomar a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Isso. Ô Davidson. É o pão da vida, né, Rubens? Foi na quarta-feira seguinte, eu cheguei no meu médico, meu cardiologista, eu fui direto para a UTI. A minha esposa, o que foi que está acontecendo? Eu falei, falência múltipla de órgãos. Eu ri. Falei, não, está sendo renovado, está tirando o que está ruim. Tá. Fração de ejeção do coração, 23%. Filtração renal, 18%. Problemas em todas as artérias. E dava convulsão por falta de oxigenação, usando oxigênio. Tirava o oxigênio, a saturação caía lá para 70, 60. Tem quanto tempo isso, Rubens? Meu primeiro infarto foi em 2018 e eu recuperei tem 1 ano. É recente, cara. Aí eu senti, e vem recuperando gradativamente. É processo. Eu venho recuperando, tomo muito medicação e tal, mas Deus não faz a parte deles, tem que fazer a sua. A sua, Rapaz, aí eu senti uma coisa, o seguinte, o que Deus me deu, tanto que Deus já me presenteou, já me protegeu e me protege, eu tenho que fazer trabalhos sociais. Eu participo de vários grupos de trabalho social, inclusive eu quero te convidar para conhecer a Casa Acácia. Nós estamos levantando agora. Quero sim, será um prazer. A Casa Acácia é um projeto para cuidar de crianças autistas. Legal. A idealizadora é uma psicóloga também, e psicomotricista, lá de Fortaleza, mas a família do esposo dela é daqui, aqui no Portal dos Reis, não sei se você já ouviu falar. E, inclusive, convidar todos aí, Dia das Mães, nada de deixar a mamãe na beira do fogão, não, viu? Levar para o almoço beneficente, lá o 2º Festival da Casa Acácia. Legal. Vim participar conosco. Baratinho, ingresso R$35 para adultos e crianças de 5 a 12 anos, apenas R$15. Tem show, ornamentação muito bacana. Uma grande festa, né? Fotografar com a mamãe, participar com a gente lá, levar aí para ajudar na construção desse espaço. Sim. Para atender não só as crianças com dificuldade de aprendizagem, né, principalmente o autismo, mas também os pais. Sim, toda a família. Nós percebemos que falta muita informação, tanto para os pais como para a sociedade. Sim. Você não sabe como lidar. Não sabe. Você não sabe como lidar. Então vocês, como psicólogo, vocês têm um tato a mais para lidar com isso. Um tato a mais. Mas a pessoa que chega, pai, nasceu um filho autista, não importa o nível, ele assusta, alguns travam, alguns acabam o casamento. É um drama familiar. Marquinhos, nós vamos tomar uma água. E já nós voltamos aí para o 2º bloco. Aqui funciona igual TV. Show. Você põe mais um pouquinho, cara. Gostei muito do abraço, de ser ouvida, né? Porque as pessoas gostam muito de criticar. Então ali eu fui ouvida. Então fiquei muito feliz, me senti muito bem com as palavras que ele me falou. Entendeu? Amei. Vale muito mais nós
relevarmos aquilo que nós estamos sentindo hoje, porque hoje ainda nos pertence, o amanhã não nos pertence, e nós sabemos que tem um Deus que nos guarda, e que essa dor, Ele pode estar cuidando dela para que a gente possa cuidar da dor de alguém amanhã. É muito importante que as pessoas hoje em dia se importem, né, com a dor do outro, porque às vezes simples abraço cura. Às vezes a gente se sente assim, com o coração tão apertado, e a gente não se sente à vontade até de dividir com alguém que está convivendo com a gente. E às vezes vem uma pessoa de fora e vem, fala tudo isso pra gente, a gente acaba desabafando e a gente se sente muito aliviado. Eu creio que Deus que preparou ele para falar umas coisas pra mim. Então, eu agradeço a Deus que você está aqui. Eu achei esse projeto muito bom, porque na hora que eu abracei, eu senti Deus me abraçar. É um projeto lindo, maravilhoso. Continuem, tá? Porque hoje muitas pessoas precisam de um abraço. Somente. Não precisa de mais nada. Eu só tenho agradecimentos e convidar a todos a participarem. Troque a sua dor por um abraço. Bem pra vocês. Nutriplanta, nutrientes, adubos com qualidade incontestável, adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, tudo para a sua lavoura. Nutriplantas, aqui em Santa Rita de Minas, do nosso amigo Marco Aurélio. Nutriplanta. Sacolão Avenida, o menor preço de Santa Rita de Minas e região. Frutas, legumes, verduras e gêneros alimentícios da melhor qualidade. Faça sua compra também pelo WhatsApp 33999657727. Sacolão Avenida conta com melhor atendimento. Avenida dos Pioneiros 139, Centro, Santa Rita de Minas. Sacolão Avenida, direção Marcelinho. Ultra Internet Fibra Ótica, a melhor internet da região. Atendimento de qualidade é na Ultra Internet, atendendo Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste e Caratinga. Ultra Internet Fibra Ótica. Vidrart, vidros e acessórios. Faça o seu orçamento com os irmãos Charlie e Thales. Grande variedade em vidros, portas, janelas, box para banheiro, tudo para a sua construção. O melhor preço e o melhor atendimento é na Vidrart, logo ali na Rua Coronel Galdino Pires, Centro, Santa Rita de Minas. Vidrart, o melhor em vidros em Santa Rita de Minas. Supermercado Boa Opção, tudo o que você precisa é no Boa Opção. Oferta todos os dias. Supermercado Boa Opção. Alegria é ter você aqui. Vejamos as ofertas do Boa Opção. Amaciante Suprema 2 litros, R$ 4,99. Arroz Paranaíba tipo 1, 5 quilos, R$ 19,99. Fralda Big Frau Plus, R$ 21,99. Leite em pó Copa Real, R$ 13,49.
Água sanitária IP 1 litro, R$ 3,49. Feijão ideal carioca 1 kg, R$ 4,99. Pinho Sol 500 ml, R$ 7,99. Detergente Marina 500 ml, R$ 1,79. Papel higiênico Bob Soft Premium 20 metros, R$ 8,99. Creme dental Sorriso 120 gramas, R$ 5,99. Biscoito Clube Social 144 gramas, R$ 4,99. Molho de tomate anti-tradicional 300 gramas, R$ 1,69. Rosquinha Rancheiro 300 gramas, R$ 3,99. Uau Perfumes 2 litros, R$ 10,99. São as ofertas da segunda da limpeza no supermercado Boa Opção. Amaciante. É isso aí, estamos de volta no podcast Red Talk. É o Papo Cabeça, né? Papo Cabeça. É o Papo Cabeça. A gente sempre diz que é conteúdo inteligente, né? Na internet. Quando você tem uma conversa com pessoas inteligentes, o conteúdo, cara... flui, né? O resultado é só coisa boa. Só coisa boa. Ô Davidson, conta mais para nós aí dessas histórias surpreendentes, de como que é o atendimento aí no seu consultório também, como é que funciona. Meu consultório é uma sala, né? Uma sala que eu tenho lá na Galeria La Fontaine, lá no Cidade Nobre, em Patinga, né? Em frente à prefeitura lá de Patinga, onde está hoje. E é uma sala que eu adaptei, porque assim, como eu trabalho com teatro terapêutico, né? Então não é uma sala muito comum, sabe? Ela é uma sala que é como se tivesse dimensionado um teatro ali, um espaço de teatro. E aí, nos atendimentos, eu vou fazendo um trabalho ali de escuta, de conversa, interação. E, ao mesmo tempo, eu vou aplicando as técnicas do psicodrama, né? E o psicodrama, a palavra drama, a origem da palavra drama, né? É uma origem grega que significa ação. Drama é ação em grego, olha só. E a gente que, na nossa cultura, a gente botou o drama como coisa triste, né? Coisa difícil e tal. Mas aí o psicodrama é a alma em ação ou a ação da alma, né? Então, ação da alma. Então a minha perspectiva ali, num trabalho mais interventivo nas pessoas, é de fazer elas entrarem numa ação espontânea para os problemas e dores que carregam, né? Então, quando eu falei, por exemplo, quando eu faço tranquilizador, que eu não fico chamando as pessoas, eu quero que elas venham espontaneamente, é para justamente elas entrarem nesse lugar de fenômeno humano, de querer movimentar, de querer agir a partir daquilo que eu realmente estou precisando ou querendo, né? Ou querendo tratar isso aqui, ou outra coisa, né? Ou trauma, ou histórias difíceis de vida, né? E aí, com isso, esse espaço, eu coloco ela em ação. Então, porventura, assim, às vezes acontece... Vou te dar um caso só para você entender. Você citou aí, né? A situação com sua mãe e sua filha mais velha, Sim. né? Que você teve a experiência aí pós-morte. Que aí, vamos dizer que você volta... Quase morte. Quase morte. Quase morte. Que aí, na sua experiência da volta... você, sei lá, você quer fazer, mas tem dificuldade. Sim. Sabe? Pô, vou falar com a minha mãe, vou falar com a minha filha mais velha, porque só você viveu o que você está falando, né? Eu não vivi, ninguém viveu. Mas no consultório eu trabalharia isso, né? Eu faria você falar com sua mãe, ali comigo, e com a filha. E nesse treinar espontâneo, pela ação, a gente vai ver quais dores que você tem a partir disso, quais sentimentos que está ali que está te atrapalhando, né? Por que você está reagindo dessa forma?
Por que dessa trava? Aí nós vamos buscar entender isso aí para você também se conhecer. A ideia é você se conhecer também. Sim. E romper com coisas que tá realmente atravacando a sua vida. Tá te atrasando, tá te adoecendo mais, tá te paralisando. Mágoas, né? Então, nesse sentido, aí o consultório serve... Tem um sentido de mágoa. Para esse treinamento, né, espontâneo, criativo, para a gente poder fazer as pessoas caminharem nas suas vidas. Eu não sei se você já ouviu essa frase, a questão da mágoa. Mágoa, muito. Você tem que enterrar o defunto que está dentro de você. Que ele vai te apodrecer, ele vai te matar. Então, se você ficar carregando mágoa, é como se fosse um cadáver. É um cadáver dentro do seu ser, do seu espírito, que ele está te consumindo, ele está te apodrecendo. Ele te tira alegria, ele te tira confiança, tira a essência do ser. A mágoa, ela... E o psicólogo tem essa... É um tumor da alma, né? O psicólogo, principalmente, eu acho que se ele sendo bem espiritualizado, ele tem esse poder de fazer a pessoa enterrar aquele cadáver. E aí, né, Rubens, muitos perguntam assim, mas aí como tal? Cara, é o perdão. O perdão. Deixa Deus agir. Aí te falo se mais. Entrega. Aí, essa entrega, né? E aí as pessoas falam assim, mas aí... já falaram pra mim, né, assim... Não, mas aí o perdão é de Deus. O perdão, né? Deus perdoa. Eu falo, tá, mas... Deus perdoa. Aí tem a parte de Deus, né? A misericórdia dele, como a gente falou aqui. Mas, cara, Jesus mostrou o contrário, assim... Ele não só revelou a vontade de Deus, como ele nos ensinou como fazer. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Numa cruz, né? Numa cruz. E aí, sim, nós temos que fazer. Nós, humanamente falando, nós temos sim que ir até o outro, se for o caso de pedir perdão ou de dar o perdão, né? Para poder você se libertar da mágoa e libertar o outro, né? Então, isso é um exercício poderoso. Eu até falo em outros lugares, até palestra já falei em outros podcasts, eu falo assim, cara, como a gente deveria perdoar mais rápido? Porque tem situações de perdão ali que é 10, 15, 20, 30 anos, rapaz. Tem. Deixa eu contar outra experiência. Aí, ó. Fazer terapia com o Rubens aqui, ó. Respeite perdão. Respeite perdão. Meu pai, no leite morte... Meu pai morreu muito novo, com 61 anos, ele adoeceu com 56 anos, deu câncer. E no leito de morte, pouco tempo antes dele morrer, ele me chamou no quarto dele e falou assim comigo, meu filho, me perdoa. Ele falou com você? Alguma coisa que eu poderia ter feito e não fiz. Alguma coisa que eu fiz e te magoei, me perdoa. Falei, pai... Nossa, que pancada, hein? Falei, sou eu que tenho que pedir perdão ao senhor das coisas que eu fiz. Isso é lindo. O senhor fez tudo que estava no seu alcance e muito mais por mim. Aí ele falou comigo assim, então leva para a sua vida como experiência de vida. Se eu não tivesse te chamado para te pedir perdão, será que você viria até a mim para pedir perdão? Toma. Ficou ainda um último aprendizado, né? Falei, isso é bem filosófico. É, bem filosófico. Falei, pai, talvez não. Talvez não. Talvez o perdão ia ficar só na mente. Não, tá tudo bem, né? Tipo assim, né? Ele falou assim, então leva isso para você com experiência de vida. Isso. Imita. E eu percebi isso. E durante esse tempo, eu percebi isso. Que às vezes,
Você tem que pedir perdão. Tem, muitas vezes. Você tem que pedir perdão. Muitas vezes. Para a pessoa se abrir com você. Fala, não sou eu que tenho que te pedir perdão. E tem uma outra coisa de perdão também, que em alguns casos não significa convivência. Não significa. Mas as pessoas confundem isso, né, Rubens? Você tem que sepultar aquele defunto. E tem que falar. E tem que falar, tem que se esse expressar. negócio assim, não, ela já sabe que eu já perdoei. Não, você tem que falar. Você tem que falar, você tem que falar. se expressar. Tem que falar. Eu acho que tem que ser olho no olho. Olho no olho, por mais difícil que seja. Quiser chorar, chora. Quiser chorar, chora. Deixa sair. Dá o abraço. Deixa sair. Dá a flor, dá o abraço. É libertador, né, Rubens? É libertador. É libertador. É libertador. É libertador. E ainda assim, você achando que você já está todo resolvido, entre aspas. Já ouvi isso, né? Aí eu vou falar da minha experiência. Eu hoje, né? Eu ainda achando que eu estou, às vezes, totalmente resolvido com um monte de gente em termos de perdão. Quando eu estou perante a cruz, eu ainda peço mais. Peço mais perdão para Deus. Porque nós somos pecadores, né, Rubens? Infinitamente pecadores. Eu falo, Jesus, eu faço você sangrar tanto aí. Porque ainda peco, né? E aí isso não pode parar. E você não pode parar de estudar. Porque a humildade, ela vem disso, né? Ela vem disso. Ela vem desse ato de eu dou o amor sem que você me peça ou precise, mas eu dou. E aí eu vou tentar ser melhor comigo mesmo, dando para você, talvez, mesmo que não mereça. Mas sim, por isso que é pela graça. É pela graça. Pela graça, não por obras para você não se vangloriar. Pela graça. Não. E outra coisa também que existe. Em cima do muro, o muro é do inimigo. Não. Não tem. É por isso que tem que falar. Tem que falar. Porque se ficar em cima do muro. Não, já sabe. Já sabe. Já sabe. Já entendeu. Não tem isso não. Tem isso não. Em cima do muro, o muro pertence ao inimigo. Uma vez me perguntaram assim: o que é mais difícil? Você ir lá e pedir o perdão ou você receber o perdão de alguém? Aí eu falei assim: bom, ao meu ver, as duas formas é extremamente difícil. Extremamente. Porque não quer dizer que você vai lá e falar e o outro não receba, que é fácil. Mas eu penso que quem dá o passo de pedir, ele rompe primeiro. Sim. Ele rompe primeiro, ele vai primeiro. Aí fica a cargo do outro, se ele vai ajudar nesse rompimento total. Ou se ele vai pegar o fardo que ele já tem, mas o fardo do outro. Porque, rapaz, como é difícil conviver assim, a pessoa vem te pedir perdão, você falou, não vou te perdoar não, você já tem o seu, aí pega mais um do ato de benevolência que o outro fez, você fala, cara, isso é perturbador. Então, assim, eu sugiro, se outro veio, mas é aquela coisa, né? Faça de coração, né? E uma situação dessa pode gerar também muito conflito psíquico. Muito conflito psíquico. Eu trabalho muito perdão dentro do consultório. E o perdão mais difícil a se dar é a pessoa, ela dá para ela mesma. Eu acredito também que dentro da sua área, que deve trazer muito conflito psíquico, de tristeza, de angústia, de tudo, é o apego financeiro, não? Isso tem muito, né? Tem muito, porque a mídia, né, é só venda, né? Vende, ter, né? Quero. E aí fica esses apegos mesmo. Mas aí o apego que vai... O caboclo esquece que é tão pouco, é paz espiritual, paz no lar e paz na sociedade. E aí a pessoa quer ter mais do que pode ter, né? Aí vai dando os BO, né? Aí vai dando crise financeira, isso vai atormentando. E às vezes tem demais e não sabe nem o que faz. Sim. Não tem paz. Uma das coisas que eu vi, foi até na internet alguém falando assim, né? Uma pessoa que ficou adoecido mentalmente, era extremamente rico, a pessoa, ela falou assim,
A única coisa que eu tenho é dinheiro. E mais nada. Você imagina, Rubens, a pessoa falar isso? E tem muita gente assim. Muita. E a única coisa que eu tenho na minha vida é dinheiro. Eu não tenho relação, eu não tenho paz, eu não tenho amor, eu não tenho ninguém perto de mim. Ao redor. Eu não confio em ninguém, entendeu? Você tá louco, você tá no deserto sem nada, porque dinheiro vira... Sem nada. Sem nada. Aí você fala assim, meu Deus, então tem gente que a única coisa que ela tem é dinheiro mesmo. E o resto, que é o essencial, que é o fundamental para a vida, para viver, para estar firme, para pegar esse dinheiro e ter propósito, ter sentido. Entende? Igual você está com o seu projeto lá junto com a colega, né? É um propósito, é um sentido, né? Então fica aí, ó, quem tem dinheiro e está sem saber o que fazer, ajuda o projeto do... Ajuda o projeto. Entendeu? Nós precisamos, coloca nós vivemos propósito. Isso, nós vivemos de lá o E projeto. Deus é tão maravilhoso e de providência que uma pessoa que coloca esses propósitos tendo dinheiro, ele vai ter mais dinheiro, é impressionante, né? É impressionante, é. Porque Deus fala assim, não, você está fazendo a obra. É. Então, vou te dar mais porque você está fazendo bem. É. Né? Então, assim, é uma coisa que... Então ele aprende a lidar melhor com a situação do dinheiro. E quem não tem dinheiro, né? Vamos fazer o caso de vocês lá, talvez. Vocês não têm os recursos necessários, suficientes. Mesmo não tendo, mas vendo que é uma obra do bem, Deus manda. Rapaz, é tanta ajuda. É surreal, né, Rubens? É surreal. É muito interessante. Deus é maravilhoso. Sempre fez lembrar do cara, né? Uma casinha na beira do rio, pescando. Aí chegou um rico e perguntou: por que você fica aí na beira do rio pescando? Porque você vai gastar seu tempo trabalhando a vida toda para depois vir comprar uma cabana na beira do rio para você pescar. Para fazer o que eu faço. Exatamente. Então eu vivo com pouco e vivo feliz. Exatamente. Ou então a pessoa gasta a saúde inteira para ter dinheiro, depois gasta o dinheiro inteiro para ter saúde. Para ter saúde e não consegue ter. Não tem como, não compra. Não compra. Não compra. Não compra saúde. Então o que eu percebo assim, Rubens, voltando até para nossa área de valores cristãos, né? Por isso que tem que fortalecer a família, né? Tem que fortalecer. Tem que estar junto, próximo, relacionar bem, porque isso que é o essencial. Dinheiro, bens, essas coisas não preenchem. E dá briga depois, né? E dá briga depois. Não é? Os filhos brigar. E eu convido os nossos internautas aí mais uma vez pedindo para compartilhar, se inscrever no canal, dar o seu like. Isso aí, pessoal. É não ter vergonha de procurar um psicólogo. Jamais, jamais. E tem pessoas que têm preconceito de procurar. Deixa eu fazer uma pergunta, Rubens. Você falou que fez pós-graduação em cardiologia, né? Em 5 anos. Fiz. Você foi em um médico, vamos dizer cardiologista. Você não gostou. Seu papel de oração era sério, ia te matar. Você não gostou do médico. Você nunca mais ia procurar um cardiologista? De jeito. Você ia procurar um outro, até achar, né? Até achar. O psicólogo é a mesma coisa. Tem gente que vai no psicólogo, não se identifica e tal, aí fala que a psicologia é ruim, não preciso daquilo. Não gostei. Sim. Não, amigo. Então, às vezes ouve uma verdade do psicólogo. Não, isso é o que mais tem. Você fala a verdade e a pessoa ouve fica uma verdade sentida do psicólogo, e não volta. Que psicólogo não vale nada, não. Porque ele não falou o que você queria ouvir. Mas aí eu entro na parte espiritual de novo. Qual que é a parte mais difícil do Pai Nosso? Muitos acham que é perdoar. Não. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, totalmente. Entendeu? Então, quer entregar, né? Entregar. Então você tem que aceitar os seus limites. Tem que aceitar a hora que você está. A verdade liberta, né? Odeio isso. Maravilhosa a nossa conversa. Poxa, dá vontade obrigado, de continuar, Rubens. de continuar. Que alegria. Usa aí a nossa câmera. Deixa um recado aí para os nossos internautas, para esse povo.
Agradeço. maravilhoso. Agradeço aqui. o convite, o Rubens, aqui o Red Talk. Santa Rita de Minas é uma cidade que eu quero voltar mais vezes, sim, né? Se Deus quiser voltar E você está aí. convidado a fazer lá Sim, o só abraço convidar. da flor. Isso, só convidar que a gente aparece lá. Bom, pessoal, alegria estar aqui com vocês, né? Nesse momento aqui, satisfação de verdade, vim lá de Patinga para estar aqui, para contar um pouquinho da nossa história, bater esse papo aqui. E você aí que quer me seguir mais nas redes sociais, no Instagram, davilsontofano.pc. Pode curtir, comentar, compartilhar, mandar mensagem. Fica à vontade, tá? Lá tem muita recortes e histórias para você ver. Eu tô também no YouTube, Davidson Tofano, TikTok, Davidson Tofano, Kawaii, Davidson Tofano e Facebook, Davidson Tofano. Não tem opção, não. E fica esse convite, assim, porque o troco sua dor por um abraço ou por uma flor, como eu disse aqui no meio da nossa conversa, né? Não tem a ver com apagar a dor, mas tem a ver que Deus não te deixou só. Estamos aqui para mostrar isso, né, Rubens? Sim. Que nós não vamos deixar as pessoas só, aquelas que podem estar com a gente, né? E as pessoas têm que crer nisso, tem que ter esperança. O mundo está realmente do jeito que está. Tá. Mas biblicamente nós já sabemos de quem é, né? Sim, sim. Porém, ainda tem esperança e muita gente boa querendo aí levar mais amor, carinho, afeto, cuidado, né? Zelo. E a gente tá aqui para isso, tá bom? Forte abraço e muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, nosso amigo, nosso técnico Marquinhos Cabeça. Aquele abraço. Muito Show de bola. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que mantêm a gente funcionando aí. Um grande abraço. Parabéns, Santa Rita de Minas. Parabéns aos pioneiros. 33º Parabéns. aniversário de emancipação político-administrativa de Santa Rita de Minas. E forte abraço para a nossa prefeita aí, a primeira prefeita de Santa Rita de Minas. Parabéns, uma menina prefeita. nova com uma garra, uma potência fora do comum. Qual que é o nome dela? Um abraço. Zânia Faria. Zânia Faria. Forte abraço, Zânia. Garota nova. Quarentinha, quanto a idade mesmo? dela? 40 anos. Quando Muito emancipou a nova. cidade, ela tinha 7 anos de idade. Muito nova. Pouco desenvolvimento, hein? Legal, parabéns. Bacana, mãe professora, irmã professora, menina fantástica. Valor. Abraço aos vereadores também, aquele abraço, muito obrigado aos nossos internautas. Se inscreva, dê seu like, compartilhe. Tchau, tchau. E até a próxima, com as bênçãos de Deus, Pai Amém. Todo-Poderoso. Graças a Deus. Amém.